Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Oremos. Pai, obrigado pela escola bíblica dominical, pela Tua palavra ministrada em cada sala, e rogamos que novamente o Senhor fale aos nossos corações, entendendo esse texto, nos dando entendimento desse texto. Seja conosco, em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom, nós já temos andado um pouco na parte da criação, podido entender que não há uma diferença, não há uma discrepância, não há uma falta de concordância em Deus, por exemplo, no primeiro dia ter feito luz e trevas, separação entre luz e trevas, e ter chamado a luz de dia e as trevas de noite. Depois nós vemos Deus criando os astros para preencher a forma que estava vazia. Hoje eu quero trazer a vocês a parte espiritual dessa distinção que Deus faz entre luz e trevas, entre dia e noite. Em alguns trechos das Escrituras, especialmente no Novo Testamento, nós vemos muito Deus usando esse tipo de ilustração. Nós que somos do dia, nós que somos da luz, e de poder entender que Deus realmente faz distinção entre luz e trevas. Nós vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a 10. 3 coisas básicas que nós vamos ver hoje. Essa distinção entre luz e trevas, entre dia e noite, na vida espiritual. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 4 a 10. Vamos ler o versículo 1 também, 1 ao 10, 1 ao 11, para nós entendermos o contexto. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, então ele fala de um determinado grupo, e ele volta para os alvos da carta. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Lembra? Deus formou luz e Ele chamou a luz de dia. E a ausência da luz é trevas, e Ele chamou a trevas de noite. E aqui nós vamos ver essa comparação. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite quem se embriaga. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. A primeira distinção que nós vamos ver aqui, tirando do Gênesis, a distinção, o texto é claro, e fez Deus separação entre luz e trevas, e chamou a luz de dia e a trevas de noite, é que nós podemos inferir
ou tirar desse ensinamento a distinção que as trevas nesse texto se refere ao erro e à ignorância, contra a luz, que significa a verdade e o entendimento. No texto, ou nos outros textos que nós vamos ler, em que há essa distinção dia, luz, Deus ele quer ressaltar uma característica peculiar dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, praticamente dizendo. E nesse texto, a primeira coisa que nós enfatizamos é que aqueles que são filhos da luz, filhos do dia, eles não são ignorantes nas verdades a respeito de Deus. No versículo 1 a 3, Paulo ele adverte o seguinte, ele elogia no versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e épocas, não há necessidade de que vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Lá em Atos, no capítulo 1, quando os discípulos estão vendo Jesus a subir, sendo assunto aos céus, eles perguntam, Senhor, é nesse tempo que haverás de restaurar os reinos? Quem lembra qual foi a resposta de Cristo? Não vos compete saber tempos e épocas, mas é que a igreja sabe. Não é que era proibido buscar o entendimento a respeito do plano de Deus através das épocas, mas o que Deus estava dizendo ali era que para agora isso não é o principal. Vocês têm que se preocupar com o avanço do Evangelho, tanto que acontece a perseguição, e eles são testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Paulo desejando ir para Roma e desejando trazer o Evangelho àqueles que estavam bem distantes. Então, nesse texto, aqueles que são do dia, quando diz no versículo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Trevas nesse contexto é ignorância dos desígnios de Deus. É não conhecimento a respeito da obra de Deus, de como Deus vai operar, de como Deus vai agir. Por exemplo, no versículo 3, quando diz, quando andarem dizendo paz, segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Aquela falsa segurança que os ímpios têm, de que as coisas vão acontecer tudo bem, de que nada vai mudar, ou como diz lá em 2 de Pedro, no capítulo 3, alguns julgam tardia a vinda de Cristo. Olha, desde o início do mundo, as coisas estão acontecendo, e esse negócio de que o Senhor vai retornar não vai acontecer. E Pedro diz na terceira carta que Deus é longânimo para com os seus, desejando que todos cheguem ao pleno arrependimento ou conhecimento da verdade. Então, a primeira marca de quem é de Deus, de quem é filho da luz, de quem é chamado de dia, é que essa pessoa conhece os planos de Deus, conhece a vontade de Deus. Isso é o que distingue ela dos filhos do diabo, melhor dizendo, né? Isso é o que distingue ela daqueles que não conhecem a Deus, é o próprio conhecimento da pessoa de Deus. O texto continua dizendo, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais. Os demais, os filhos das trevas, eles dormem, não é que eles pegam no sono, mas esse dormir se refere ao versículo 3, eles acham que tudo está bem, paz, segurança. Um texto que pode ilustrar melhor isso é Provérbios capítulo 1, versículo 32. Provérbios 1, 32 vai ilustrar muito bem o que é o dormir nesse contexto aqui. Provérbios 1, 32 diz assim, os nécios, onde a gente encontrando, Provérbios 1, 32, os nécios ou os insensatos são mortos por seu desvio, e aos loucos, especialmente esta parte do versículo, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Isso é dormir, nada vai dar errado, tudo está bem. E o texto diz, enquanto estiverem gritando paz, segurança, a destruição virá, e o texto diz claramente que de nenhum modo escapará. Então essa é a primeira característica que Deus faz, a primeira distinção, que Deus faz de quem são filhos dele e de que nem daqueles que não são filhos dele.
Resposta: os filhos de Deus, os filhos da luz, os filhos do dia, conhecem a Deus. Sabem quem Deus é e como Ele age. E por causa disso, esse conhecimento os deixa atentos, vigilantes, sóbrios. Aqueles que não conhecem a Deus e nem as suas obras, é igual ao versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, os que são de dia são sóbrios, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, os que são sonolentos, lá em Efésios diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E esse conhecimento de Deus nos leva a fazer o quê? Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete, a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Os filhos de Deus não vão participar desse julgamento futuro, mas para alcançar salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira distinção que nós podemos extrair de Gênesis capítulo 1, do 3 ao 5. Quando Deus faz separação, distinção entre luz e trevas, isso também é visto na vida espiritual. Eu sei que às vezes a gente lida com pessoas que parecem ser luz, mas no final revelam ser trevas. 1 de João também, João fala: olha, estes saíram dos nossos, ou saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos. Essa é a primeira distinção. Erro e ignorância na Bíblia é visto como trevas. Conhecimento de Deus, instrução, estando sóbrio com a vontade de Deus, é chamado de luz, tendo verdade e entendimento. A segunda questão que nós vamos ver, em que trevas e luz aparecem no mesmo texto, é referente à cegueira e à visão. Além dos filhos de Deus serem chamados de luz e participantes do dia, eles são porque conhecem a Deus, porque entendem a vontade de Deus, mas também porque podem ver as coisas espirituais. Eles veem e entendem as coisas espirituais. Mas os cegos são reportados como pessoas das trevas e da noite, porque não veem nada espiritualmente. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Versículo 3 e 4. Nesse tema sobre cegueira e visão, nós devemos adicionar que Satanás ele está empenhado em manter a cegueira dos incrédulos. Todo homem já nasce cego espiritualmente falando, ele não pode ver a Deus. Ele nasce morto espiritualmente falando, ele não se relaciona com Deus, ele não tem vida espiritual. E aqui o texto diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E é por isso, pegando um gancho do que nós estávamos falando sobre a escola dominical, sobre filhos, humano aos pais, e a preocupação que os pais têm com os filhos, tendo contato com o mundo, eu sei que o mundo vai ser um instrumento de Satanás para aumentar ou para turvar a visão que qualquer pessoa possa ter de Deus e das coisas referentes a Deus. Por isso que nós temos tudo relativizado em respeito à pessoa de Deus. Nós tivemos aí um filme chamado Noé. Eu sei que alguns foram assistir. Eu tenho que dizer que você desperdiçou seu dinheiro assistindo esse filme, que deve ser só para passar raiva, olhando um pouquinho dos reviews. Deu para ver um pouquinho da noção. Noé sendo ajudado pelos gigantes de pedra a construir a arca, e pessoas querendo entrar e Noé não deixando, e por aí vai. Mas Satanás está empenhado, como um compromisso máximo de sua obra, a cegar mais ainda, se pode ter esse termo, cegar mais do que está cego, mas de turvar, de blindar a visão do incrédulo para não ver a Cristo.
Isso ele faz por meio das heresias que são propagadas, né? Manchando o nome do Senhor, como diz em Romanos 2, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, fazendo falsos sinais, falsos milagres e por aí vai, tirando a atenção de Deus e trazendo atenção para os homens. De todas as maneiras, Satanás está empenhado a cegar. Então aqueles que são da noite, aqueles que são das trevas, são pessoas marcadas pela cegueira espiritual. Não veem a Cristo, não entendem de Deus, não valorizam o Evangelho. Então a marca principal de uma pessoa que está em trevas é a falta do valor que essa pessoa dá ao Evangelho. Por quê? O versículo 4 ele vai dizer: quando Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, Ele faz com o propósito de que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não seja visível. Porque quando há luz, nós podemos ver as coisas. Nós só estamos podendo ver que há bancos, que há um caminho, que nós não vamos tropeçar aqui ou bater ali, porque a luz agindo nos nossos olhos nos dá a condição de ver. E quando não há a luz de Deus, a imagem de Deus na pessoa de Cristo brilhando espiritualmente falando, a pessoa não distingue, ela não discerne, ela não vê o erro, e ela está presa, cativa pelo inimigo. Por isso, ainda dentro do tema dos pais, mande luz da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Abra o holofote. Quando você abrir isso daqui, as trevas vão se dissipando. Inunde a casa com a luz do Senhor, com a palavra de Deus. Essa é a segunda distinção. Além dos filhos de Deus serem conhecidos como filhos da luz, filhos do dia, por causa que têm entendimento, por causa que conhecem a verdade, eles só têm isso porque Cristo brilha na vida deles. Cristo dá visão a eles. Ao passo que aqueles que são filhos da noite são conhecidos como filhos das trevas. Eles assim o são porque não têm conhecimento de Deus, não veem a Deus, não enxergam espiritualmente falando. Até aqui, alguém quer falar alguma coisa? Então vamos continuar. Terceiro, luz e trevas também são vistas nessa antítese entre a imoralidade e a impiedade versus piedade e santidade. Os filhos de Deus, os filhos da luz, são conhecidos por serem piedosos. Eles são santos. Ao passo que os filhos das trevas são conhecidos por causa da sua impiedade, sua imoralidade. Romanos capítulo 13, versículos 11 e 14. Romanos 13, do 11 ao 14. Romanos 13, do 11 ao 14, diz o seguinte: e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Novamente o tempo. Colossenses, lá Tessalonicenses, a ideia de que as pessoas estão acompanhando o timing de Deus, estão acompanhando o girar do relógio, eles estão vendo as coisas acontecendo e eles estão discernindo os tempos. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo: já é hora de vos despertardes do sono, de não mais andarem desapercebidos. Ou como diz lá em 1 de Pedro, no capítulo 5, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda aí de redor como um leão, procurando a quem possa tragar. As pessoas que são da luz, eles estão atentos que os nossos dias são dias maus. E por causa disso nós devemos vigiar, nós devemos nos preparar. Digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quando nos princípios cremos. Que salvação que ele está falando aqui? Do retorno do Senhor, da vinda dele a buscar os seus santos. Quando nós no princípio cremos a respeito dessa verdade, o tempo está se aproximando e essa salvação está mais próxima do que nós esperávamos. Versículo 12: vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A mesma expressão de Tessalonicenses.
Nós que somos do dia, somos sóbrios, e nós nos revestimos com a armadura da verdade e da esperança, e por aí vai. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia. E aí vai falar da prática, do resultado das trevas na pessoa. Além dela não entender a verdade, além dela não poder ver a verdade, isso faz com que ela só pratique o erro. No versículo 13: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, muito comum na cidade de Roma. Muito comum. A devassidão, a imoralidade. Mais uma vez eu incentivo que vocês estudem. Uma das causas da queda do Império Romano foi essa questão da imoralidade. O baixo padrão moral com que os romanos viviam os levaram a perder o status que tinham como nação naquela época. Em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes. E os irmãos estão notando, eu quero só trazer um exemplo do que nós estamos experimentando no nosso Brasil. O que é você ver que o dia está chegando, a noite está deixando, com o avanço da imoralidade. Mas não é o contrário, que o dia está chegando com o avanço da santidade? Nós sabemos que uma das coisas que vai acarretar para o retorno do Senhor, ou para a petição, ou para o desejo de uma pessoa controlando, né, ao surgimento do inimigo, será, segundo todos os prodígios e sinais de Satanás com engano, será que alguém vai precisar pôr ordem na casa. Alguém vai precisar colocar ordem na casa. Em todas as nações nós só vemos quebrar, e no nosso país o que nós vemos agora é a instalação de uma imoralidade generalizada e louvada publicamente. Eu não tenho TV há um bom tempo, mas zapeando aqui ou vendo uma notícia ali, às vezes você vai ver uma notícia na Veja ou algum jornal, no canto tem lá os prodígios do pessoal do Big Brother, por exemplo. As coisas baixas que eles fazem. Eu não cheguei a clicar para ler, mas só o título já diz alguma coisa. Em que agora, essa semana, acho que foi na Inglaterra, que também foi liberado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, um triplo casamento entre lésbicas. 3 mulheres se casaram. Isso foi legalmente permitido. Isso é o que nós estamos vendo no versículo 13, como em pleno dia, não como em orgias, bebedices, impudicícias e ciúmes e dissoluções. O mundo irá de mal a pior. E aí nós saberemos que alguém se levantará para... Porque não todos estão contentes com isso. E os que não estão contentes ficarão contentes porque alguém haverá de agradar a todos. Mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, em nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, 3 marcas aqui de diferença entre luz e trevas, dia e noite. Os que são filhos da luz são pessoas que entendem a vontade de Deus, conhecem a Deus, olham para as coisas que estão acontecendo e sabem discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. A segunda marca dos filhos de Deus é que eles podem ver espiritualmente. E muitas vezes nós precisamos fazer como Eliseu orou pelo seu, acho que foi Eliseu, né, que orou pelo seu moço. Senhor, abra os olhos, porque quando eles estavam lá cercados pelos exércitos, né, o moço temeu. Nossa, olha o quanto do exército. E Eliseu falou, não, maior é o exército que está conosco do que este exército. Mas não havia ninguém, a olho nu. E Eliseu orou e falou, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele possa ver. E aí ele viu várias carruagens de fogo e seus cavaleiros ao redor. E nós, irmãos, nós estamos numa batalha, porque o texto dá a entender em tanto em Romanos quanto em Tessalonicenses, de você se revestir da armadura. É uma luta contra as trevas, irmãos. Os filhos da luz entendem que estão em uma batalha diária, em uma luta de vida ou morte, em que temos um inimigo que carnalmente, humanamente falando, nós não temos nenhuma arma contra ele, a não ser as armas que Deus nos dá.
E para resistir ao avanço das trevas, para resistir àquela pressão espiritual do reino celestial, conforme diz em Efésios 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais e nas regiões espirituais. O filho da luz entende estas verdades e se prepara com essas verdades. Mas os filhos das trevas fazem o quê? Não dão a mínima para as verdades espirituais, não entendem verdades espirituais, são cegos espiritualmente, e a prova disso é que eles são como peixes mortos na correnteza. Eles não têm como nadar contra a correnteza, eles são levados pela correnteza. A passo que os filhos de Deus são guardados, e com estas verdades eles se levantam contra a carne, contra as concupiscências e contra Satanás e contra o mundo. Eu tenho aqui 10 textos ainda sobre essa diferença de luz e trevas. Nós só vamos ver isso em junho, porque no mês de maio, nos domingos de manhã, que é o mês da família, nós vamos ter mensagens sobre a família. Então nós vamos voltar a ver esse tema novamente só em junho. Mas guarde isso. Pastor, Oi. em relação ao avanço que você está falando, né? O avanço das trevas, que aborda hoje, uma mudança muito drástica, porque quando Jesus Cristo na época ele estava na terra, falou, a igreja chegando à noite, né? E vamos fazer enquanto é dia, que a hora vem. Só que hoje a realidade é completamente diferente. As trevas, hoje, ela não tem mais vergonha de expor o seu pecado. Ela não se esconde à noite para lugares exclusos, para matar, roubar e se prostituir. Hoje, durante o dia, eles estão impondo. Sim, o império das trevas está impondo o seu reinado. Hoje a gente vê descaradamente as pessoas matando sem se preocupar em mostrar o rosto. O assassinato foi uma coisa banal, não estão com medo da punição. A prostituição está liberada. Então isso chama a nossa atenção como igreja, né? O freio, o limite do freio do Senhor, da rédea do cavalo está próximo. Ele vai puxar, essa é a ideia. É a ira de Deus. Então, se vocês vão entendem melhor o que Jesus disse, que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Não só porque eles casavam, se davam em casamento, porque achavam que nada ia acontecer, mas lembra o que levou a Deus a pronunciar aquela sentença de destruição? Porque é mal continuamente todo o desígnio do coração do homem, e a violência havia aumentado assustadoramente. Então, vigiamos. Nós não somos da noite. Então, quando essas coisas acontecerem, nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós simplesmente vamos saber. Eu já sabia que isso ia acontecer e me preparei para isso. É a melhor forma de você se preparar estando na luz do Senhor Jesus. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa é a melhor maneira de você estar preparado para esse dia. Vamos orar. Pai, obrigado pelo estudo desta manhã, de o Senhor ter nos transportado do reino das trevas para o reino do Filho do Seu amor, para a sua maravilhosa luz. Isso não vem de nós, é um dom do Senhor, é um presente do Senhor. Pai, que o Senhor nos guie durante esse dia, que possamos viver na luz, possamos demonstrar que somos filhos da luz. E como diz em Mateus, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma candeia debaixo do alqueire, mas ela é posta em cima para iluminar a toda a casa. Deus, que os irmãos, os teus filhos que aqui estão, onde só eles são luz dentro da sua própria casa, que o Senhor use esta luz para dissipar as trevas da incredulidade e da ignorância espiritual, trazendo os que estão em trevas para a luz para a tua luz. Esse é o nosso pedido, o nosso agradecimento, em nome de Cristo. Deus abençoe e até a